Olá, seja bem-vindo à nossa nova aula sobre como pregar para os ouvintes pós-moderno no nosso curso avançado para pregadores. E neste momento nós vamos ver então como você pode fazer para alcançar esse público, como você pode levar a palavra de Deus ao coração das pessoas pós-modernas. A gente tem que lembrar que hoje em dia nós temos dentro da igreja diversos públicos. Nós temos pessoas dentro da igreja que têm uma mentalidade moderna, mais racional, que exige um sermão mais lógico. Existem pessoas que estão ainda na pré-modernidade, que são as pessoas mais simples na fé, que tem aquela fé mais supersticiosa. E existe uma rapaziada, uma juventude que está vivendo mergulhado dentro da pós-modernidade. E dentro da própria pós-modernidade você tem pessoas que têm visões diferentes de mundo, né, porque é um mundo pluralista, e eles têm necessidades e preferências a diferentes tipos de sermão. Então você tem que ter consciência disso, de que a forma como você vai apresentar o sermão tem que alcançar os mais diferentes públicos, as mais diferentes audiências. Você não pode ficar restrito a alcançar só uma parte da tua plateia, você tem que pregar de uma forma que você alcance a todos. E talvez a maior dificuldade não seja tanto essa questão do pluralismo de ouvintes, mas do pregador que está condicionado a pregar sempre do mesmo jeito, ou pregar sempre o mesmo assunto, ou pregar sempre da mesma forma. Nós recomendamos que você se preocupe não tanto quanto ao conteúdo, porque o conteúdo não muda. A verdade do Evangelho ela é eterna. Ela é a mesma no tempo do apóstolo Paulo, é a mesma no tempo de Adão, é a mesma hoje. E vai ser amanhã também. Mas a forma de apresentar ela você pode adaptar ao gosto pós-moderno. Então você pode mexer no jeito, na aparência, certo? E mantendo a essência. E como é que nós podemos fazer isso? Primeira coisa para podermos ter essa capacidade de alcançarmos o coração do ouvinte pós-moderno é percebermos que a diferença entre culpa e amor. Por quê? Porque no pensamento pós-moderno, culpa não faz muito sentido. E na pregação tradicional, na pregação que a gente costuma usar nas igrejas, o pregador enfatiza muito essa questão da culpa. O centro da pregação é mostrar a condição da pessoa como pecadora, e aí, levando ela à consciência do seu pecado, ela vai se sentir culpada. E o remédio para a culpa é a graça, é a cruz, é ela que vai apagar a culpa. Só que o ouvinte pós-moderno, ele não tem esse senso de culpa. Ele acha que se você for falar sobre pecado, e for falar de coisas erradas, e for condenar alguma coisa que ele faça, é uma questão de opinião. É uma questão de opinião pessoal do pregador. Não é uma questão universal que atinge a todos. Então, se cada pessoa é um padrão, cada pessoa tem sua moralidade, cada pessoa tem seu certo e errado, não existe aquilo que nós podemos chamar de culpa. Né? Porque aquilo que é errado para mim é certo para você, aquilo que é certo para você é errado para mim, mas eu tenho que me respeitar. Então, se o pregador acha que é errado, eu acho que está certo, como é que eu posso achar que aquilo é pecado? Então, essa forma de evangelizar tradicional, em que você denuncia o pecado, denuncia o pecador e leva a pessoa a se sentir culpada, ela não tem eco no coração da pós-modernidade. Cada um tem a sua própria opinião. Não é à toa que hoje as pessoas acham a homossexualidade uma coisa natural, uma coisa normal, aceita com naturalidade a prática homossexual, né? Porque eles não veem, é uma questão de gosto pessoal, de preferência pessoal. Não veem que há alguma coisa errada nisso, né? Não veem nada de errado nisso. Então, essa estratégia antiga de você levar a pessoa a se sentir culpada, ela não funciona mais. Então, o que você tem que fazer? Condenar também essa questão de hábitos, costumes, sabe? A forma como a pessoa se veste, o que ela come, como ela se diverte, e acusar que aquilo está errado, está certo. Para a pessoa pós-moderna isso não faz sentido nenhum. Ouvinte que o pregador que for enfatizar isso, ou se for centralizar sua pregação nesse estilo, ele não vai ter ouvinte para ele. Ele vai falar para as paredes. Agora, é possível que o pregador ele
consiga com isso, como ele não se moderniza na sua forma de apresentar a mensagem do Evangelho, ele acabe criando um mundo dele, um planeta pessoal dele. Ele acabe vivendo o planeta igreja, enquanto o seu ouvinte está vivendo o planeta realidade, vida real. Então, e quanto mais distante esses dois planetas, maior é o abismo que existe entre esses dois mundos, maior a dificuldade do pregador ser ouvido pelo ouvinte pós-moderno. A pós-modernidade ela tem esse poder de atacar o coração do Evangelho. O coração culpado, ao momento que ela nega a culpa, então ela nega a necessidade de um Salvador. Se você não fez nada de errado, se você não tem uma condenação, você não precisa de um advogado. Se você não tem alguma coisa moralmente condenada por Deus, você não precisa de um remidor, alguém que morra pelos seus pecados. Você não pecou, você não errou, você não fez nada de errado. Percebe? Então, a própria essência do Evangelho é questionada com isso. Então, a gente tem que prestar atenção numa coisa. Como é que você faz, então, para alcançar esse coração com a mensagem do Evangelho? Nós temos que lembrar que uma das características da pós-modernidade é a ausência de bons relacionamentos e uma geral carência afetiva. Então, as pessoas têm 1000 pessoas na sua comunidade, mas com nenhuma delas ele tem um relacionamento profundo e verdadeiro. Então ela vive isolada no mundinho dela lá, no computador dela, no tablet dela, no telefone celular dela, e se desconecta do mundo. E só que dentro daquele mundo virtual ela não consegue ter relacionamentos profundos, ela não consegue falar das necessidades da sua alma. Ela fica restrita à trivialidades e à superficialidade do relacionamento. Então as pessoas estão cansadas desse processo de garantir o sucesso material, de conquistar. E elas sentem necessidade de serem amparadas, de acolhidas, de se sentirem pertencentes, de se sentirem amadas. Então, para você atrair o coração de pós-moderno, sabendo disso, você vai falar de uma coisa que é fundamental, do amor de Deus, de como Jesus se importa com ela, de como Jesus empatiza com ela, como Jesus compartilha das mesmas dores, angústias e sofrimentos que ela também está passando, de como Jesus também teve necessidades emocionais que ela também tem, e que ele entende aquilo que você está sofrendo. Então, quando você apresentar um Salvador assim, ele se sentir aceito por Deus, quando ele se sentir amado por Deus, quando ele se sentir amparado por Deus, então ele vai encontrar a santidade de Deus. E no momento que ele encontrar a santidade de Deus, ele vai ver a sua condição de pecador. Aí ele vai tomar consciência de que ele é um pecador. Então, na verdade, nós não vamos mudar a mensagem do Evangelho. Nós só vamos organizar de uma forma diferente na forma de apresentar. Nós vamos fazer o caminho inverso. Em vez de você apresentar a culpa e que leva a pessoa a ter um relacionamento com Deus, você vai levar a pessoa a ter um relacionamento com Deus. E aí, ela, diante da santidade de Deus, ela vai ver a sua pecaminosidade, a sua condição de pecadora, e ela vai levar ela a sentir culpa e arrepender-se e sentir vontade de entregar sua vida para Deus. Percebe? Então é uma questão de ênfase. Então, em vez de enfatizar a questão da pecaminosidade humana, você vai enfatizar o amor de Deus, o amor de Cristo, a comunhão que ela pode ter através do Espírito Santo. E isso vai despertar nela o desejo de ter um relacionamento com Jesus Cristo. Então o pregador, ele precisa também criar simpatia com o seu ouvinte. No momento que ele não tem, porque a pessoa moralista que prega aquele sermão moderno, aquele sermão lógico, ela costuma se colocar num pedestal como dono do saber, como dono do conhecimento, como dono da verdade, e as pessoas que o sigam. Isso não funciona no pensamento pós-moderno. Então você tem que mostrar que você é frágil, que você também que você também está lutando, que você experimentou o amor de Deus na sua vida, que você foi tocado por esse amor, que ele mudou a sua vida, que ele funcionou na sua vida. Quando você trazer esse lado pessoal, tirar a máscara de santidade, mostrar quem você realmente é, você vai criar uma empatia com você. Você tem que descer do pedestal e andar entre o meio dos povos, como Deus fez, né? Como Jesus fez. Deus, não teve usurpação de ser igual a Deus, e ele se fez como servo e andou entre nós. Então você tem que fazer exatamente isso aí, andar entre o povo e mostrar para o povo que você é igual a eles, que você está buscando o mesmo que eles, e que você quer ajudá-los a crescerem no amor de Deus. Então, o primeiro segredo para você pregar para o coração pós-moderno é esse. O segundo é entender o contraste que existe entre autoridade e experiência. O ouvinte pós-moderno ele não aceita as Jesus, como já falamos na aula passada,
ele não aceita as instituições estabelecidas. Então, por natureza, ele questiona a organização religiosa. Ele não vê com bons olhos toda aquela estrutura organizacional. Ele não respeita a sabedoria do passado, ele não aceita as afirmações nem os documentos científicos e muito menos religiosos, eclesiásticos, como autoridade. Para eles, a autoridade não é externa, não está nos livros, não está no texto, não está na instituição. A autoridade está nele, nos seus sentimentos. O mais importante para o pós-moderno é o que ele sente. Então, mesmo que esteja escrito, naquela história que a gente ouvia no passado, né? Papel aceita tudo. Mesmo que esteja escrito, ele diz assim, é bom, mas não é para mim. Certo? Então, a autoridade não está na fonte, não está no texto. A autoridade está como ele recebe essa mensagem, o que essa mensagem faz na vida dele, como isso impacta a vida dele. E a igreja tem um pouco de culpa nisso, porque a igreja sempre se apresentou para o mundo como um lugar de pessoas santas, um lugar onde as pessoas não erram, um lugar onde as pessoas têm certeza. Então, as pessoas que têm dúvidas não devem ir para a igreja. Então, nós temos pessoas... a igreja não é um lugar para questionamento. A igreja não é um lugar para você pedir explicações. É simplesmente você sentar e aceitar, de uma forma dogmática. Então, essa postura dogmática da igreja que a levou a afastar da igreja ou esfriar o interesse dos membros, dos jovens, pela mensagem pregada pelas igrejas. Então, eles veem, o pós-moderno, ele vê com qualquer autoridade externa, seja eclesiástica, seja escrita, seja a Bíblia, seja uma pesquisa científica, como opressora e como forma de impor. E como eles entendem que a verdade é relativa, cada um é dono da sua verdade, cada um faz a sua verdade, cada um vivencia a sua verdade, que a verdade não é universal, não existe uma verdade universal, ele não vê com bons olhos esse dogmatismo da igreja. Hoje, existe uma mensagem pregada pelas igrejas que é divorciada da experiência pessoal. E a mensagem não deve ser assim, a mensagem deve ser prática. Ela não deve ser aquele sermão bonito, cheio de palavras bonitas, impressionante, mas ela deve mostrar como é que ela muda a vida das pessoas, o que as pessoas devem fazer. Então, o mais importante é que a mensagem precisa repercutir na vida das pessoas, mudar a vida das pessoas. É preciso que a pessoa tenha uma experiência com Deus através da pregação, que ela sinta comunhão com Deus e que a leitura da Bíblia, que o estudo da Bíblia tenha esse impacto sobre a vida dela. Ele tem que experimentar a Bíblia na vida dele. Para que ele possa experimentar a vida dele, ele precisa primeiro, o pregador precisa em primeiro lugar respeitar o questionamento dos ouvintes. Então entender que o ouvinte tem dúvidas, entender que ele não tem certezas, entender que o dogmatismo dele não vai resolver o problema, que ele precisa ser flexível, que ele precisa entender que o mundo não é preto e branco, não é... Nós temos que aceitar isso, né? Que o mundo não é certo e errado, que existe um prisma aí grande de cores, inclusive uma zona cinza aí muito grande, que ora tende para o lado certo, ora tende para o lado errado. Então o pregador, ele tem que respeitar essas dúvidas dos seus ouvintes, e ele deve, através da sua pregação, responder essas dúvidas. Outra coisa, ele deve despertar no seu ouvinte a confiança de que aquela mensagem realmente funciona. A confiança... Você deve crer na Bíblia e você deve despertar nele essa fé também na Bíblia, na Palavra de Deus. Você não pode esquecer. Não é porque ele não crê na Bíblia que você vai deixar a Bíblia de lado. E, finalmente, você deve usar os temas bíblicos relevantes para a experiência pessoal. Não adianta você ficar discutindo se anjo tem asa ou não tem asa, porque isso não vai mudar a vida da pessoa. Mas o que a Bíblia pode me ajudar para melhorar meu casamento? O que a Bíblia pode me ajudar para me tornar uma pessoa melhor? O que a Bíblia pode fazer por mim para me relacionar bem com meus filhos, ou com o meu trabalho? Ou como é que a Bíblia pode me ajudar para ser um cidadão melhor? Ou como é que a Bíblia pode me ajudar para vencer meus defeitos e melhorar minha personalidade? Quer dizer, como é que a Bíblia pode fazer diferença na minha vida? Certo? Então, mantenha-se bem, lembre-se disso, a ênfase, a sua pregação deve ser enfatizada na experiência. É muito bom que você conte histórias pessoais, não histórias imaginárias, histórias hipotéticas, não fábulas distantes da realidade, mas você conta experiências pessoais suas, então você se exponha no púlpito. Isso é muito importante. Isso vai dar para ele, esse compartilhamento, essa empatia,
vai levar ele a reconhecer as autoridades que você reconhece, que é, no caso, a Bíblia. Bom, outra coisa também muito importante na pregação, no teor da pregação para o coração pós-moderno, é notar a distinção que existe entre o conceito de salvação cristã e o pluralismo que existe no mundo. O que eu quero dizer com isso? O pós-moderno, ele tende a diluir o conceito de salvação. Nós pregamos abertamente que o único caminho para Deus é Jesus Cristo, que a única maneira de você ser salvo é através de Jesus. Isso torna a igreja o cristianismo uma religião exclusivista. E isso não soa bem para o ouvido pós-moderno. Então, o discurso pós-moderno ele tende a diluir esse conceito. Por quê? Primeiro porque ele nega a culpa. Então não tem sentido você falar em pecador, pecado, transgressão, afastamento de Deus se você não tem culpa. Segundo, eles não respeitam a Bíblia como autoridade, como antigamente usava a Bíblia, né? E acabava toda a discussão quando você lia na Bíblia. Está escrito, você aceitava, certo? E terceiro, como ele considera toda a visão da realidade como válida, como não há um padrão universal, o cristianismo não é melhor que qualquer outra religião, ou como qualquer outra fé, ou qualquer outra prática religiosa. É apenas mais um caminho que leva até Deus. Não tem, a salvação, nesse sentido, só tem sentido dentro do contexto cristão. Esse conceito de salvador, culpa e tal, só tem sentido para os cristãos. Para um budista, para um muçulmano, para um candomblé, para o espírito, isso não tem sentido. Certo? Então não faz sentido você pregar isso para eles. E a ideia, essa ideia, né, que a pessoa é a autoridade máxima para definir o que é bom, o que é mal, o que é verdadeiro para cada pessoa. Então, e tem muito cristão pós-moderno hoje que não aceita que a salvação é só para os cristãos. Ele acha que isso é uma posição muito restritiva. Por exemplo, Desmond Tutu, que é o líder da igreja lá na África do Sul, ele publicou um livro falando exatamente contra esse exclusivismo cristão, dizendo que o Deus cristão não é o Deus universal, né? Que não é só o cristão que vai estar no céu, né? Que todas as religiões poderiam hipoteticamente levar até Deus, né? E Deus se revela às pessoas de diferentes formas e nós temos que respeitar essas formas. Só que essa mentalidade enfraquece a necessidade de você pregar o evangelho. Se todo mundo vai para Deus, então por que eu preciso? Eu não preciso pregar o evangelho para ela. Eu não preciso só saber de Jesus. Simplesmente se ela tiver uma comunhão com Deus lá dentro da religião dela, ela vai se salvar. Como se sinceridade salvasse alguém. Gente, se sinceridade salvasse alguém, Deus não mandava Jesus, mandava o Espírito Santo. Ele ia despertar os corações aí e as pessoas iam ser chamadas por Deus e iam sendo salvas pela sua sinceridade. Mas é preciso passar pela cruz para poder alcançar o céu. Então, como é que você faz para você pregar salvação para essas pessoas que têm esse pensamento relativo, pluralista? Primeiro, você deve assumir a visão bíblica da realidade. Isso significa o seguinte: não tenha medo de dizer que Jesus é o único caminho para Deus. Não tenha medo de confessar que todos nós somos pecadores e carecemos da glória de Deus. Ou seja, não apequene o evangelho para as pessoas para querer agradá-las. Segundo, apresente salvação como uma experiência atraente, uma coisa que você experimentou, que você vivenciou, que tocou em você e mudou sua vida, e que pode mudar a vida dele, e que pode fazer a diferença na vida dele. Mostre que a salvação realmente tem um impacto sobre a vida das pessoas. E terceiro, seja claro sobre as prioridades do evangelho. E não fique, sabe aquela coisa de ficar se preocupando com detalhes, com picuinhas, com os usos e costumes, dos achismos, eu acho isso, eu acho aquilo. Deixe isso de lado. As pessoas precisam conhecer a Jesus Cristo. Tem muita gente que enfatiza a importância do comportamento. Então, se a pessoa melhorar o comportamento, se ela melhorar a atitude, se ela não fizer isso, não fizer aquilo, se ela não comer isso, não comer aquilo, se ela não vestir isso, não vestir aquilo, ela vai se tornar cristão e vai determinar a salvação dela. A gente sabe que não é isso. Essa não é a essência do Evangelho. O que o Evangelho diz? Que quando você muda o seu comportamento, você se torna salvo? Não. Quando você experimenta a fé. Quando você experimenta... quando você encontra Jesus Cristo, é que você vai mudar seu comportamento. Essa é a essência do Evangelho. Mas tem muito pregador aí que é tão moralista que acaba escondendo o Evangelho das pessoas, o verdadeiro Evangelho das pessoas. Não se esqueça que a essência daquilo que Jesus ensinou foi amar a Deus e amar ao próximo. Tudo que vem depois disso aí é opinião. A essência da fé cristã é amar a Deus e as pessoas. E quando nós amamos as pessoas, nós estamos amando a Deus. E por último, seja um cristão realista.
os últimos pontos, seja um cristão realista. Reconheça que existem áreas realmente cinzentas na questão, que você não pode ser taxativo, que existem exceções, que existem poréns, e que não é nem tudo você pode dizer assim, é preto e branco. Certo? Então reconheça, na argumentação quando você for pregar, reconheça isso. Outra coisa, seja vulnerável. Mostre que você não é santo, que você não é perfeito. Mostre que você realmente também precisa fazer essa caminhada com ela, que você também está na luta, que você também é um cristão que está buscando a perfeição, que você não completou tudo ainda. Seja humano e não um ícone de perfeição. E finalmente, nunca, jamais ataque outra religião. Respeite a pluralidade, sabe? Foi-se o tempo em que católicos faziam debate com protestantes, esses debates noite adentro. Foi-se o tempo em que as pessoas queriam mostrar para os outros que estavam certos, que a religião dele estava errada. Então, esse tipo de coisa não tem sentido para um pensamento pós-moderno. Então, em momento nenhum, critique uma religião dizendo que ela não é de Deus, que ela tem outra origem que não é celestial. Essas coisas não fazem, agridem o ouvido de uma cultura que respeita todos. E a gente é tolerante, meus irmãos. O cristão morreu pela liberdade religiosa. E agora, se a liberdade religiosa é só minha, eu vou só morrer, só vale quando é para mim defender minha fé, quando eu tenho que respeitar a fé dos outros não vale. É lógico que isso não tem sentido, né, gente? Então vamos respeitar, mesmo que eu não concorde, vamos fazer distinção entre as ideias e as pessoas. Eu não concordo com as ideias das pessoas, mas não é por isso que eu vou desprezar as pessoas. Quando você ataca a fé das pessoas, você fere a pessoa e não a ideia delas. Então tenha essa sensibilidade de respeitar a fé dos outros. O apóstolo Paulo, quando pregou o evangelho para os pagãos da Grécia, ele em nenhum momento ele diz assim, isso é tudo um bando de idólatra, estão cultuando os demônios, vocês vão se perder, que isso não tem futuro, que isso é culto vazio. Paulo nunca fez isso. Jesus nunca fez isso. Sabe com quem Jesus era duro? Jesus era duro com os fariseus, com os religiosos dos seus dias, com os líderes religiosos da sua época. Com esses ele não aliviava. Agora com pecadores, com ateus, com descrentes, com pessoas que não conheciam o evangelho, ele só tinha amor para oferecer para essas pessoas. Nós temos que aprender muito com o nosso mestre. E nós podemos perceber que, na verdade, a pós-modernidade denuncia algumas falhas que nós temos na apresentação do evangelho. Então nós precisamos corrigir essa forma e nós estaremos alcançando tanto o coração do pré-moderno como o coração do moderno e finalmente o coração do pós-moderno. E todos eles merecem o céu, não é verdade? Então Deus nos abençoe até a próxima aula.